Há noites em que o silêncio pesa mais do que qualquer palavra. Você deita, fecha os olhos, tenta respirar fundo, mas alguma coisa dentro de você não encontra descanso. O quarto está quieto, mas seu coração não está. E nessas horas, a pergunta que ecoa é sempre a mesma: por que Deus não fala comigo? É no escuro da madrugada que as lembranças apertam, que o dia difícil volta como um filme repetido, que o medo do amanhã parece maior do que deveria. A mente corre, o peito aperta e a alma se pergunta se o céu está ouvindo. E quando tudo parece imóvel, você quase acredita que o silêncio de Deus é prova de distância. Há uma luta interna que ninguém vê. Uma parte sua tenta confiar, mas a outra insiste que talvez você esteja sozinho. Talvez você pense que falhou, que não foi forte o bastante, que Deus se cansou do seu cansaço. É nesse conflito que o ser humano se sente mais frágil, quando até mesmo uma oração sussurrada parece não atravessar o teto do quarto. Mas existe um momento nas Escrituras em que Deus resolveu falar justamente quando tudo se calou. Em 1 Reis 19, Elias esperou por vós no vento forte, no terremoto, no fogo. Mas a presença do Senhor veio num sussurro suave. Uma voz tão delicada que só poderia ser ouvida quando toda a força do mundo cessava. Billy Graham dizia que Deus fala baixo para nos atrair para mais perto, e essa verdade se repete até hoje. É que o silêncio de abandono e o silêncio de comunhão soam parecidos, mas não têm o mesmo propósito. Um fere, o outro transforma. E muitas vezes só percebemos a diferença quando paramos de exigir respostas imediatas e deixamos que Deus trate aquilo que o barulho do dia sempre encobriu. C.S. Lewis escreveu que o silêncio de Deus é um chamado à confiança, e talvez seja exatamente esse chamado que você está ouvindo agora, mesmo sem perceber. Porque a quietude da noite não é perda. É treinamento. É ali, quando ninguém vê, que Deus prepara o coração para discernir a voz que não grita, mas cura. É ali que Ele remove pesos escondidos, realinha pensamentos, reacende esperança. O que parece ausência pode ser apenas o começo de uma nova sensibilidade espiritual. E se o que você chama de silêncio for, na verdade, Deus preparando o terreno da sua alma para uma resposta que só pode ser recebida quando tudo ao redor se cala. Hoje, enquanto você ouve esta mensagem, o Espírito de Deus vai iluminar áreas que estavam em sombra, revelar caminhos que você ainda não percebeu e mostrar que no meio do seu silêncio, Ele sempre esteve trabalhando. Então, se você sente que esta mensagem encontrou o seu coração, entenda, não é por acaso. O Espírito te trouxe aqui porque há algo que Ele quer dizer, e Ele dirá no tempo dele, no modo dele. Permita-se ouvir, e se o Espírito falou contigo neste início de palavra, inscreva-se neste canal. Cada mensagem aqui é uma extensão da voz de Deus para corações cansados, porque há noites em que Ele não vai te explicar nada, Ele apenas vai falar dentro do seu silêncio. O silêncio de Deus não é castigo, é convite. Há um momento em que o silêncio de Deus parece pesado demais. Você ora, espera, pergunta, e o céu permanece quieto. As respostas não vêm, as circunstâncias não mudam e o coração começa a duvidar. É nesse espaço de incerteza que muitos acreditam ter sido esquecidos. Mas o silêncio de Deus não é um castigo. Ele não castiga com ausência, Ele ensina com presença. O silêncio é o modo divino de convidar você para uma intimidade mais profunda, para um tipo de fé que não depende de sinais, mas de confiança. Ele se cala não para te afastar, mas para te atrair. A palavra declara em Salmo 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa frase é um convite à confiança, não uma advertência. Aquietar-se aqui não é desistir, é se render.
É aceitar que há momentos em que o agir de Deus acontece sem ruído, sem aviso, sem explicação. O silêncio, então, torna-se o cenário onde ele molda o invisível. Enquanto você tenta entender, ele está edificando. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, o céu está em movimento. O silêncio é a linguagem secreta da formação. O maior engano que podemos cometer é achar que Deus parou de agir porque não o ouvimos. O silêncio não é o fim da voz, é o início da escuta. Há orações que Deus não responde com palavras, mas com processos. Ele prefere moldar o coração antes de conceder a resposta. Quando ele se cala, é porque o que ele está fazendo é mais profundo do que aquilo que você pediu. O silêncio é o intervalo entre o seu pedido e o caráter que ele está construindo em você para receber o que pediu. Pense em uma semente. Debaixo da terra ninguém a vê. Ela está em silêncio, mas dentro dela a vida está em ebulição. Raízes crescem no escuro, o interior se transforma, o invisível prepara o visível. O mesmo acontece com você. O silêncio de Deus é o solo onde sua fé germina. O que parece imobilidade é, na verdade, crescimento oculto. É nesse tipo de silêncio que Deus fortalece os alicerces para o que ainda vai florescer. Há um fundamento espiritual e também emocional nesse processo. Estudos mostram que a mente humana, quando entra em estado de quietude profunda, ativa áreas responsáveis pela autorregulação e pela recuperação emocional. É nesse estado que a alma se reorganiza e a fé encontra espaço para respirar. O silêncio de Deus não é passividade, é terapia espiritual. Enquanto você se cala, ele trata, cura, restaura. A fé se realinha com a serenidade. Deus usa o silêncio para ensinar discernimento. Ele revela no escuro o que o brilho do dia esconde. O barulho da pressa impede o entendimento, mas o silêncio cria discernimento. Há coisas que só podem ser entendidas quando o mundo se cala. O silêncio é o ambiente onde a voz de Deus amadurece dentro de nós. Ele fala mais alto quando tudo mais fica mudo. O silêncio de Deus também expõe o que há dentro do coração. Quando ele se cala, emergem nossos medos, nossas dependências, nossa necessidade de controle. E é aí que ele nos ensina a confiar, porque fé não é apenas acreditar que Deus pode falar, é continuar confiando mesmo quando ele não fala. O silêncio é o espelho da fé. Ele revela se você confia em quem Deus é ou apenas no que ele faz. Deus não usa o silêncio para afastar, mas para aproximar. Ele espera que, ao não ouvir, você aprenda a sentir. O silêncio é o convite para uma nova forma de comunhão, uma onde a presença se torna suficiente, mesmo sem explicações. É uma fé madura que não precisa de provas, apenas de presença. O silêncio, portanto, é o gesto de um Deus que quer ser buscado, não decifrado. Quando o barulho da vida te cansa, o silêncio de Deus te cura. Quando tudo parece parado, é porque Ele quer que você perceba o movimento dele dentro de você. Às vezes, Ele precisa te desacelerar para te preservar. O silêncio é, muitas vezes, o modo de Deus te proteger de decisões apressadas, de respostas que te destruiriam. O silêncio é o tempo da sabedoria, o lugar onde a alma aprende a ouvir o que importa. E se o Espírito está te alcançando agora, saiba, ele não te puniu com silêncio, ele te convidou a confiar. A pausa é o prelúdio do propósito. E se este capítulo tem falado contigo, é porque há um convite celestial ecoando dentro da sua alma. Receba esse sussurro e guarde-o no coração. Escreva apenas para si mesmo, em silêncio. Eu aceito o teu convite, Senhor. E enquanto o Espírito trabalha, o céu permanece atento, não em silêncio de abandono, mas em silêncio de amor. A mente ansiosa impede o coração de ouvir.
Há um tipo de cansaço que não é do corpo, mas da mente. É aquele turbilhão de pensamentos que não para, mesmo quando você fecha os olhos. A ansiedade é como um ruído constante dentro da alma. Ela grita quando Deus sussurra, atropela o tempo da fé e transforma a espera em tormento. A ansiedade quer respostas, mas Deus quer relacionamento. A ansiedade quer controle, mas o Espírito quer confiança. Filipenses 4, 6, 7 nos ensina: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Esta é uma ordem de amor, não uma repreensão. Deus sabe o quanto é difícil aquietar uma mente cansada. É por isso que Ele oferece paz, não como ausência de problemas, mas como presença dele dentro do caos. A ansiedade é o ruído que distorce a voz divina. Ela nos faz querer ouvir Deus com pressa, como se Ele estivesse atrasado. Queremos que Ele responda no nosso tempo, no nosso modo, do nosso jeito. Mas Deus não se submete à impaciência humana. Ele fala no compasso da eternidade, e o coração ansioso não acompanha esse ritmo. Por isso, o Espírito Santo trabalha primeiro no silêncio, não para punir, mas para ajustar a frequência. Ele nos ensina a ouvir devagar. Há uma armadilha espiritual e emocional na pressa. Quando tentamos forçar respostas em oração, acabamos confundindo o eco da nossa ansiedade com a voz de Deus. A mente ansiosa cria ruídos internos que soam como revelações, mas são apenas projeções do medo. A fé, ao contrário, se manifesta no descanso. É por isso que o Espírito Santo muitas vezes silencia as emoções. Ele quer ensinar a alma a discernir. O silêncio de Deus é um exercício para a mente aprender a se submeter ao coração espiritual. Há também uma explicação neuroemocional para isso. A expectativa intensa libera dopamina, e a dopamina é o neurotransmissor da busca. Ela mantém a mente em alerta, como quem está viciada em movimento, em sinais, em confirmação. Quando vivemos em estado de busca constante, não conseguimos entrar em estado de escuta. A alma se torna inquieta. O Espírito Santo, então, nos convida a um estado diferente, o de entrega. Ele nos ensina a esperar, não com angústia, mas com serenidade. É nesse equilíbrio interno que o discernimento floresce. A mente ansiosa é como um quarto cheio demais. Não há espaço para o espírito se mover. É preciso esvaziar, silenciar, desacelerar. Há um gesto espiritual poderoso na quietude. Respirar fundo, sentir o corpo, perceber o ritmo do coração. Tudo isso são pontes entre o físico e o espiritual. Quando você inspira e repete mentalmente, tua vontade é suficiente, o cérebro entende, o corpo relaxa e a alma se abre. O Espírito Santo trabalha nessa harmonia. Ele cura o interior quando o exterior se entrega. O coração ansioso é também o coração que tenta prever o futuro. Mas Deus é o Deus do presente. Ele se revela no agora. A ansiedade tenta dominar o amanhã, mas o Espírito Santo habita o hoje. Ele não promete controlar o que virá. Ele oferece companhia no que já é. A paz de Deus não é a ausência de movimento, é o descanso no meio da travessia. É o saber que, mesmo sem entender, você está sendo sustentado. Deus não se comunica com quem quer dominar o tempo. Ele se revela a quem confia no tempo dele. A ansiedade tenta transformar a fé em um contrato de prazos, mas o amor divino não tem relógio humano. Quando você insiste em acelerar o processo, acaba perdendo o som do que Deus está dizendo. O Espírito fala baixo para que a alma precise desacelerar. A mente que se apressa perde a beleza do sussurro. A fé e a ansiedade são forças opostas que lutam pelo mesmo território, o coração.
Uma quer controlar, a outra quer descansar. E o Espírito Santo é o mediador dessa batalha. Ele não expulsa a ansiedade com barulho, mas com presença. Aos poucos, ele ensina a mente a confiar no invisível. Ele ensina o corpo a respirar dentro do tempo de Deus. E é nessa sintonia que a paz, que excede todo o entendimento, finalmente chega, não como sensação passageira, mas como estado de permanência. Há uma paz que não se explica, apenas se sente. Ela não vem quando tudo se resolve, mas quando você entende que não precisa resolver tudo. Essa paz é o Espírito Santo habitando o caos e tornando-o lugar de encontro. É a serenidade que nasce quando a alma aceita que o silêncio não é ausência, é preparação. O Espírito reorganiza as emoções e ensina a alma a esperar sem medo. Ele transforma o ruído da ansiedade em melodia de confiança. E se esta mensagem toca o seu coração, talvez seja porque o Espírito está te chamando a um descanso mais profundo, a um convite divino sendo feito. Entrega-me tua mente, e eu guardarei teu coração. A paz não é uma ideia, é uma pessoa. E o nome dessa pessoa é o Espírito Santo. Se esta palavra encontrou abrigo em sua alma, compartilhe-a com alguém que vive noites inquietas. Talvez essa mesma voz suave que te alcança agora precise atravessar outra mente ansiosa. E no silêncio de alguém, Deus voltará a falar. Deus fala quando você para de tentar entender tudo. Há perguntas que se repetem na mente até se tornarem feridas. Por que, Deus? É a frase que ecoa nas madrugadas de quem já se cansou de esperar respostas. Há dores que nos deixam sem chão e há silêncios que parecem gritar. Tentamos compreender os caminhos de Deus com lógica humana, mas há um limite onde a razão se esgota e a fé precisa assumir o lugar. Provérbios 3:5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. É nesse espaço, entre o fim das explicações e o início da confiança, que Deus fala com mais clareza. A mente humana busca sentido, mas a alma busca consolo. A razão quer explicações, mas o coração quer presença. Quando tentamos entender o que Deus está fazendo, muitas vezes interrompemos o processo dele. Deus não se revela à pressa racional, mas à entrega confiante. O entendimento é o chão da alma, mas a fé é o voo. É por isso que Deus, às vezes, se cala. O silêncio dele é o convite para deixar de analisar e começar a confiar. Há momentos em que a resposta que pedimos ainda nos destruiria se fosse revelada. O silêncio, então, se torna uma forma de proteção. Deus guarda a resposta não para nos punir, mas para nos preservar. O silêncio é a pausa que impede a alma de se despedaçar com verdades que ainda não pode carregar. Ele não revela o que ainda não amadurecemos para entender. Por isso, quando ele silencia, ele está cuidando. Muitos confundem o silêncio de Deus com rejeição, mas é exatamente o contrário. O silêncio é a forma mais profunda de presença. Quando ele não explica, ele abraça. Quando ele não fala, ele trabalha. Quando ele não responde, ele molda. Há uma parte do amor de Deus que só pode ser entendida quando ele se cala. E muitas vezes é nesse silêncio que a alma aprende o que nenhuma palavra conseguiria ensinar. Há uma história que revela essa verdade com beleza e dor. Uma mulher orou por 10 anos pela restauração de seu casamento. No início, cada silêncio parecia crueldade. Ela pedia um milagre e o céu parecia fechado. Mas o tempo passou e aquele silêncio se revelou libertação, não rejeição. Deus não restaurou o relacionamento porque queria restaurar primeiro o coração dela. O silêncio foi o intervalo onde ele a curou da dependência, do medo e da culpa. O que ela entendeu mais tarde foi que Deus não estava dizendo não, estava dizendo: espere até se libertar.
O silêncio era amor em forma de paciência. O silêncio é o espelho da fé. Ele mostra se você confia em quem Deus é ou apenas no que Ele faz. Crer em Deus quando tudo parece claro é fácil. O verdadeiro desafio é permanecer confiando quando o caminho é invisível. O silêncio de Deus testa o alicerce da alma. Ele pergunta: você confia em mim mesmo quando não entende nada? E é nesse ponto que a fé deixa de ser emoção e se torna convicção. Deus fala mais claramente quando você para de tentar controlar o diálogo. O coração que tenta entender tudo acaba se tornando surdo para o sussurro divino. O Espírito Santo fala no ritmo da rendição. Ele espera que o coração pare de lutar para que possa ouvir o som da paz. A fé não precisa de explicações, ela precisa de entrega. Quando o entendimento se cansa, a fé começa a trabalhar. Substituir o porquê noturno pelo o que queres me ensinar é o início da sabedoria espiritual. Essa mudança de pergunta transforma a dor em aprendizado e o silêncio em comunhão. Quando você para de exigir respostas, começa a receber revelações. Deus não quer que você entenda tudo, quer que você o conheça. Ele sabe que há dores que só fazem sentido depois, e há silêncios que se tornam música quando o tempo passa. A mente busca controle, mas o espírito busca confiança. E é por isso que o céu às vezes parece distante, porque Deus está te ensinando a confiar sem mapa. A fé é a coragem de andar quando não se enxerga nada. O silêncio de Deus é o teste mais profundo da confiança humana. Ele quer saber se você confia no caráter dele, mesmo quando o cenário parece contraditório. E se o silêncio de Deus for, na verdade, um sim disfarçado de espera? E se o que parece distância for apenas o tempo que o amor leva para preparar o terreno? A paciência é a fé em movimento. E enquanto você tenta entender, o Espírito Santo está te sustentando. Há uma obra sendo feita no invisível, e nesta noite, talvez o céu não te traga uma resposta, mas te ofereça algo maior. Paz no lugar de ansiedade, serenidade no lugar de desespero, fé no lugar da necessidade de controle. Porque Deus fala, sim, mas só quando você finalmente para de tentar entender tudo. O Espírito Santo traduz o que o seu coração não consegue dizer. Há noites em que a alma tenta orar, mas as palavras se perdem no ar. O corpo até se curva, mas o coração parece mudo. É o tipo de silêncio que não nasce da ausência de fé, mas do esgotamento. A alma quer falar, mas o cansaço rouba a voz. E é exatamente aí que o Espírito Santo começa a agir. Ele não espera a frase bem construída, ele entende o gemido. Romanos 8:26 diz: o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esse versículo é o consolo para os que não conseguem mais falar, mas continuam crendo. Porque quando a oração cessa nos lábios, ela continua no Espírito. O Espírito Santo é o tradutor do indizível. Ele pega o que o coração sente, mas não sabe explicar, e leva ao Pai em forma de intercessão perfeita. Ele traduz o medo em clamor, a dor em confiança, o silêncio em adoração. Enquanto você acha que não está dizendo nada, o Espírito está dizendo tudo. Ele não se confunde com lágrimas, ele entende. Não há linguagem mais pura do que o gemido da alma sustentada pela fé. Muitos medem a profundidade da oração pela emoção, mas o Espírito trabalha mesmo quando as emoções se apagam. A espiritualidade não é um teatro de sensações, é um campo de rendição. O Espírito age na quietude, no intervalo entre uma lágrima e outra, na respiração cansada de quem não desistiu. Ele não depende do que você sente, depende do que ele sabe. E ele sabe mais sobre o seu coração do que você jamais compreenderá. O Espírito é como o vento noturno, invisível, mas perceptível para quem o espera.
Ele não chega com alarde, mas com presença. Você não o vê, mas percebe o movimento. Ele muda o ar dentro de você e, de repente, sem entender como, o peso começa a diminuir. O Espírito não apaga o sofrimento, mas o atravessa com você. Ele transforma o caos interno em território de paz. Há também uma dimensão física nessa intercessão. A oração silenciosa, quando guiada pelo Espírito, tem poder até sobre o corpo. Ela desacelera o ritmo cardíaco, regula a respiração e cria harmonia entre a mente e o coração. O corpo entra em estado de rendição e a alma encontra alívio. É como se cada célula respondesse à presença divina. O Espírito não atua apenas no campo espiritual. Ele reordena até o biológico. Ele é o Deus que cura o invisível e reorganiza o visível. Muitas vezes, o erro está em tentar medir a ação de Deus pela intensidade da emoção. Mas o Espírito não é um sentimento, é uma presença constante. Ele não depende do calor do momento, mas da fidelidade eterna. Mesmo quando o coração está frio, ele está em movimento. Mesmo quando o corpo se cala, ele continua intercedendo. O Espírito não precisa de palavras, precisa de espaço, e o espaço dele é o seu silêncio entregue. O Espírito Santo também é o elo entre o humano e o divino. Ele é quem transforma o que é confusão em clareza, o que é medo em fé. Enquanto você se perde nos próprios pensamentos, ele organiza o interior. Enquanto você tenta resolver, ele acalma. O Espírito não discute com o desespero, ele o abraça. E no abraço, o desespero se dissolve. Há uma ternura na forma como o Espírito fala. Ele nunca grita, ele sussurra. Porque quem ama profundamente não precisa levantar a voz. Antes de dormir, quando o corpo se entrega ao descanso, há um momento sagrado em que o Espírito se move com mais liberdade. É o instante em que o cérebro desacelera, a mente se aquieta e o coração fica sensível. É nesse espaço que ele sussurra promessas, traz lembranças de esperança, renova a fé sem palavras. Espírito Santo, ora em mim o que eu não sei pedir. Essa é a frase que transforma a insônia em oração, a agitação em paz, o cansaço em encontro. A fé é isso, confiar que até o silêncio tem som, que até o suspiro é oração, que até o que você nunca disse, o Espírito já levou ao Pai. Ele não se perde no seu silêncio, ele o habita. O Espírito Santo é o tradutor das emoções que você não entende. Ele ouve o que o coração tenta esconder. Ele leva cada lágrima como intercessão. Ele ora no compasso da eternidade, no ritmo do amor que não se cansa. E se nesta noite você não conseguir dizer nada, saiba que está tudo bem, porque o Espírito está dizendo por você. Ele está levando ao Pai tudo aquilo que ficou guardado, tudo o que você não teve coragem de colocar em palavras. E Deus, que sonda os corações, entende a mente do Espírito. Ele conhece o que o Espírito está dizendo e o que você está sentindo. O céu inteiro se move por orações que você nunca fez, mas o Espírito fez em seu lugar. Noite espiritual. O momento em que o céu trabalha em segredo. Há uma sabedoria divina escondida na noite. É quando tudo se cala que o céu mais trabalha. O Salmo 16:7 diz: Bendirei ao Senhor que me aconselha, até o meu coração me ensina de noite. Existe um tipo de revelação que não acontece sob o sol, mas sob o véu da escuridão. É no silêncio da madrugada, quando o mundo dorme e a alma desperta, que Deus se aproxima sem ruído. Ele não vem em clarões, mas em sensações sutis, em pensamentos tranquilos, em lembranças que curam. A noite, na linguagem de Deus, é um tempo sagrado de construção interior. Enquanto você dorme, Deus reorganiza o invisível. O que para você parece pausa é, na verdade, movimento celestial. Ele ajusta caminhos, cura emoções, traz respostas em sonhos,
prepara oportunidades que ainda não têm forma. A noite é o território do invisível, e o invisível é o domínio de Deus. Ele não precisa do seu esforço enquanto você descansa. Ele age nas sombras, porque sabe que o repouso é o terreno fértil da fé. Enquanto você desacelera, ele trabalha. Há um silêncio que não é vazio, é plenitude. Deus não fala apenas com palavras, ele fala com presenças. O ar parece diferente, o coração desacelera, e de repente você sente uma paz que não veio de você. É o Espírito Santo circulando entre pensamentos, limpando o excesso de medo, transformando inquietação em serenidade. A noite não é o fim do dia, é o recomeço das promessas. É no escuro que Deus faz florescer o que o dia não teria paciência para nutrir. O silêncio da noite tem uma pedagogia própria. Ele ensina a confiar sem ver, a descansar sem saber, a crer sem sentir. Durante o dia, aprendemos pela visão, à noite, pela fé. A escuridão, espiritualmente, é o ambiente ideal para aprender a depender. É na falta de visibilidade que a alma aprende a andar por confiança. E é por isso que, para muitos, o silêncio noturno parece um teste. Mas, na verdade, é uma aula. O céu está educando o seu coração para viver pela fé e não pelas circunstâncias. A neurociência confirma o que a palavra já dizia. Durante o sono, o cérebro reorganiza memórias e dá significado a experiências do dia. É o tempo em que o corpo se cura e a mente se reconstrói. E há algo ainda mais profundo. Deus usa esse tempo biológico para operar no espiritual. Ele visita o inconsciente, limpa o que a alma não conseguiu resolver desperta. Ele fala através de sonhos, sensações, intuições. Às vezes, uma resposta que você esperou acordado chega pela manhã, sutil, mas clara. O Espírito Santo é um conselheiro noturno. A alma em silêncio reflete a glória de Deus, assim como a lua reflete o sol. A lua não tem luz própria, mas brilha porque se posiciona diante do sol. Assim é a alma que se aquieta. Ela não brilha por si mesma, mas reflete a luz daquele que nunca se apaga. Mesmo que você não sinta o calor da presença de Deus, ele ainda está lá, iluminando o invisível. A fé é isso, refletir o que você ainda não vê plenamente. Enquanto você dorme, Deus está movendo peças que você nem imagina. Ele está preparando encontros, desviando perigos, inspirando pessoas a seu favor, liberando promessas no tempo certo. A noite é o espaço onde o controle humano perde poder e o poder divino se manifesta. É quando você finalmente solta as mãos que ele começa a agir. A rendição é a senha que ativa o agir de Deus. Há uma prática sagrada em reconhecer o tempo da noite. Não se trata de produzir, mas de perceber. Antes de dormir, feche os olhos com a consciência de que há um Deus que não dorme. Respire e lembre-se, enquanto eu descanso, o céu trabalha. Essa consciência muda tudo. O medo cede lugar à confiança e o sono deixa de ser um risco para se tornar um altar. Quando você entrega o controle, o Espírito assume o comando. A noite espiritual é o tempo em que Deus planta o que o dia vai colher. O que parece silêncio é preparo. O que parece pausa é semeadura. Deus fala em código à noite. Ele instrui o coração enquanto o corpo descansa. Ele ministra cura, libera paz, restaura forças. A escuridão não é o fim, é o cenário do renascimento. O Espírito se move sobre as águas do inconsciente, assim como no princípio se movia sobre o caos. E ao amanhecer, algo novo sempre nasce. E se o que você está vivendo agora for apenas a madrugada de um novo amanhecer? E se Deus estiver te ensinando a confiar no escuro para te preparar para a luz? Há promessas sendo formadas enquanto você pensa que está parado. Há respostas sendo escritas enquanto você silencia.
A noite é o ateliê do Espírito. É onde ele transforma dor em sabedoria, espera em propósito e silêncio em revelação. Nesta noite, o céu trabalha em segredo, e quando o sol nascer, você perceberá. O silêncio de Deus era, o tempo todo, o som da sua fidelidade. Quando Deus fala no silêncio, a alma aprende a descansar. Há uma serenidade que só nasce depois da tempestade. É quando o coração, cansado de lutar, finalmente se entrega. E nesse momento, o silêncio, antes assustador, torna-se abrigo. Deus fala dentro desse tipo de silêncio, não com promessas novas, mas com a lembrança de promessas antigas. É ali, na quietude, que a alma redescobre a voz de um pai que nunca se ausentou. O silêncio de Deus, quando bem compreendido, não é ausência, é presença em estado puro. É a prova de que ele não precisa gritar para continuar guiando. O Espírito Santo, que percorreu este roteiro ao longo de cada capítulo, é o mesmo que agora se inclina sobre você. Ele foi aquele que traduziu o que o coração não sabia dizer, aquele que orou por você quando você só tinha lágrimas, aquele que trabalhou nas madrugadas quando você dormia sem esperança. Ele é o consolador ativo, o amigo fiel, o intercessor constante. O silêncio de Deus não é o fim da comunicação, é o início da comunhão. É no silêncio que o espírito e o coração respiram juntos. Billy Graham dizia: a fé cresce no silêncio onde a alma escuta mais do que fala. E essa verdade resume a jornada que você viveu aqui. A fé não nasce do muito falar, mas do aprender a ouvir. O silêncio, então, não é um obstáculo, é um campo fértil onde a confiança floresce. A fé amadurecida não precisa de ruídos, nem de confirmações visíveis. Ela apenas descansa no caráter de Deus. Saber que Ele é bom, mesmo quando o som se vai, é a mais alta forma de adoração. Spurgeon escreveu certa vez: o silêncio do crente é muitas vezes o louvor mais alto. E é verdade. Quando o coração escolhe permanecer quieto, ele está dizendo: eu confio, mesmo sem entender. Esse tipo de fé é rara, mas preciosa. É a fé que sustenta o deserto, que atravessa o escuro, que não precisa ver para continuar caminhando. Deus se agrada dessa confiança silenciosa porque ela prova amor. Amor que não depende de respostas, mas da certeza de que Ele está. Antes de dormir, há uma prática simples que carrega profundidade espiritual. Apague as luzes, feche os olhos e respire fundo. E dentro dessa pausa diga: Senhor, fala no silêncio, eu estou ouvindo. Não é um comando, é uma entrega. Essa frase é uma oração de rendição, e o céu inteiro se move quando a alma se rende. Porque o silêncio para Deus é um idioma compreensível. Ele entende o que você não diz. Ele responde até o que o coração esqueceu de pedir. O silêncio é o altar onde o Espírito fala com mais clareza, não ao ouvido, mas ao coração. E é lá que o consolo se manifesta. O silêncio não é o eco da ausência, é o som da presença disfarçado de calma. Deus não quer apenas ser ouvido, Ele quer ser sentido, e sentir a presença dEle, mesmo sem palavras, é o milagre mais doce que existe. Quando a alma descansa no silêncio, ela descobre o que a pressa nunca mostrou. Deus ainda está ali. O silêncio é também o berço da revelação. É nele que as respostas tomam forma. É nele que as emoções se organizam, que a mente se pacifica, que a fé se reencontra com a esperança. O Espírito Santo trabalha nas pausas. É nas pausas que ele sussurra novas direções. Traz lembranças que curam e semeia promessas que florescerão no tempo certo. A voz de Deus muitas vezes se parece com um sopro, e só quem está quieto consegue percebê-lo. Deus fala no silêncio porque é no silêncio que aprendemos a escutar de verdade. E escutar é mais do que ouvir sons, é discernir presenças.
Escutar é permitir que a voz divina penetre as camadas da mente e alcance as profundezas do coração. É reconhecer que o som do Espírito não compete com o barulho do mundo, mas o substitui por paz. Quando a alma finalmente compreende isso, ela se liberta da ansiedade e se entrega ao descanso que só o céu pode oferecer. O silêncio, portanto, não é o fim da jornada espiritual, mas o seu clímax. Depois de tudo o que foi dito, orado, sentido e esperado, o silêncio é o ponto onde o ser humano se encontra com Deus em plena vulnerabilidade. O silêncio é o santuário onde o Espírito Santo habita. É o espaço onde a oração deixa de ser palavras e se torna presença. É ali que a fé amadurece, que o amor se consolida e que a alma enfim aprende a repousar no colo do Pai. E agora que esta mensagem chegou ao fim, que o Espírito Santo ministre em você a mesma paz que inspirou cada palavra. Que o silêncio que antes assustava se torne agora o lugar da sua intimidade com Deus. Que o céu trabalhe enquanto você descansa. Que os seus medos se dissolvam no amor perfeito do Pai. E que a partir desta noite o silêncio nunca mais seja vazio, mas um templo de presença, um santuário de fé, um espaço de comunhão entre você e o Eterno. Oração. Senhor, nesta noite eu te entrego o meu silêncio. Entrego o que não compreendo, o que ainda dói, o que o tempo ainda não respondeu. Espírito Santo, ora em mim aquilo que eu não consigo dizer. Acalma o meu coração, organiza a minha mente e enche o meu interior da tua paz. Fala dentro do meu silêncio, Senhor, porque eu sei que é nele que o teu amor se revela com mais força. Que o teu descanso me cubra, que o teu consolo me envolva e que a tua presença me mantenha firme até o amanhecer. Em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem encontrou o seu coração, saiba que você não está sozinho. Aqui somos uma comunidade sustentada pela mesma esperança, guiada pelo mesmo Espírito e curada pela mesma presença. Compartilhe esta palavra com alguém que precisa redescobrir a voz de Deus no silêncio. Deixe um testemunho nos comentários para que outros saibam que o céu continua falando. E lembre-se, cada vez que você semeia uma mensagem de fé, o Espírito Santo usa você como resposta na vida de alguém. Que Deus te abençoe, te guarde e fale com você, mesmo quando tudo parecer quieto. Porque o silêncio, quando é habitado por Deus, é cheio de vida.